mas também fiquei ontem à noite, ao chegar em casa, preocupado sobre o que eu falaria sobre o tema que nós estudamos durante todo esse final de semana, que foi a caminhar, a andar na contramão, ou, como se diz, cá fora de mão. E eu fiquei pensando o que eu iria falar, ou revendo aquilo que já havia preparado, porque aquilo que foi posto pelo pastor Pedro Girão na sexta-feira, ou ontem também pelo irmão Arthur, foi tão bem colocado, que eu fiquei pensando o que mais podemos dizer acerca deste tema. O que mais podemos falar sobre o crente, sobre a vida de uma pessoa que anda na contramão. E eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã sobre justamente as ideologias e os pensamentos que são contrários à nossa vida. Sobre aquilo que é uma ordem expressa de Deus para você, sobre aquilo que é um mandamento de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida do ser humano. Afinal de contas, Deus estabeleceu padrões. E eu não vou dizer nem regras, eu não vou dizer nem o nome de mandamentos, ordenanças, eu vou dizer, Deus estabeleceu padrões para a vida do ser humano. Porque por mais que nós, seres humanos, entendamos como regras, mandamentos, ordens, e de fato são, porque Deus é Deus, Deus não age com o ser humano dessa maneira. Ele não te obriga a seguir os mandamentos dele. Ele não obriga o ser humano, ele não faz do ser humano um escravo à força para que ele cumpra ou viva de acordo com o que Deus quer. Mas ele estabelece um padrão. Olha, viva dessa forma. Faça desta maneira. Aqueles que vivem assim, aqueles que seguem o padrão de Deus, receberão uma recompensa final. Mas o ser humano, enfim, escolhe o que ele quer fazer com sua vida, de qual maneira ele deve viver. E houve no Antigo Testamento, nesses livros, nós vamos ver, nesses livros iniciais da Bíblia, nós vemos isso, que Deus escolheu um grupo de pessoas. Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo, que nós conhecemos hoje em dia como judeus, mas na época aqui bíblica, nessa época desses livros principalmente, ainda nem povo de Israel era hebreu. Era o povo do outro lado do rio. E que foi para o Egito, ficou escravizado no Egito e Deus os tirou de lá. E nesse momento que Deus tira o povo do Egito, Deus faz uma promessa, ou refaz uma promessa, que havia feito aos seus pais, aos pais desse povo, que iria dar uma terra boa para que eles vivessem. E não é diferente com o restante da humanidade. Deus promete uma terra boa para o ser humano. Deus promete uma Canaã para cada um de nós. Uma terra que mana leite e mel para cada um de nós. Deus promete a todos os seres humanos. Deus quer que todos os seres humanos, todos vocês, vão para um lugar bom. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus planejou para cada um de nós. Senão Jesus não teria dito em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que não tem muitos lugares. Mas tem muitos lugares. E eu vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando um lugar para você. E é interessante que o ser humano olha, aceita, vê e fala, é um lugar bom, porém, como chegar até lá? E aí Deus fala, o caminho é este. E nós falamos, não, eu quero ficar sentado no Egito, lá na escravidão. O texto em que eu pedi para que os irmãos leiam comigo, se encontra em um momento em que Deus está guiando o povo e eles estão prestes a entrar na terra prometida.
Eles estão prestes a entrar no tão sonhado país deles. E de repente Moisés, através de Deus, vira e fala ao povo, reúne o povo, reúne 12 homens, representantes de cada 12 das tribos de Israel, e fala: olha, vocês 12 vão lá espiar a terra, para ver o que tem lá, quais os povos tem lá, por onde nós vamos entrar e tomar conta da terra. E eles vão, eles olham, passam 40 dias vagando por aquela terra, olhando e comprovando que realmente aquela terra era muito boa. Tanto que a descrição que vai se dar da terra era que tinham cachos de uvas que um homem não conseguia carregar sozinho. Imagina aí, para aqueles amantes aí do vinho do Porto, né? Imaginar um cacho de uva desse tão bonito. Mas, irmãos, era uma terra boa. E nós vamos ler o texto e vamos ver o que aconteceu ao retornar, qual o relatório que eles deram. E o que o povo queria fazer ao ver essa terra boa. Vamos ler verso 14 a partir do primeiro verso, capítulo 14 a partir do primeiro verso, perdão. Diz: e levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morreramos nessa terra do Egito, ou se morreramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Até aqui. Queridos, o que aconteceu? Os 12 espias voltaram de espiar a terra, cada um com o seu relatório. Eles falaram: realmente o gado é bom, a terra é boa, é produtiva, tem uva, tem trigo, tem tudo do bom e do melhor lá dentro. Só que alguns desses 12, 10 mais precisamente, viraram e falaram: só que lá também tem um povo lá que é guerreiro. Tem alguns lá que moram que são gigantes. Eles são maiores do que nós. São mais fortes do que nós. Então não vamos entrar lá não. Nós vamos morrer. E esses 10, então, no texto que nós lemos, inflamam o resto da população, o resto do povo, a ir contra a entrada. Sendo que Deus tinha ordenado: entrem e possuam a terra. Então se levantam 2 homens, Josué e Calebe, 2 dos espias. 2 dentre esses 12, apenas 2 se levantaram para ir contra eles e falaram: não, a terra é boa, nós vimos, por que nós estamos com medo? Deus está a nosso favor. Deus retirou o favor daquele povo e está a nosso favor. Nós vamos vencer. Nós vamos lá e vamos possuir. Contra o restante do povo. Isso é andar na contramão. Quando o pensamento de todo o resto do povo era ou morrer no deserto ou voltar para o Egito, esses 2 homens se levantam e dizem: não, nós temos que cumprir aquilo que Deus nos ordena. Nós temos que seguir
adiante, porque Deus nos ordena seguir adiante. Deus está a nosso favor. E nós estamos vivendo em dias, nós estamos vivendo numa sociedade que é contra os valores de Deus. Porque é careta, porque é antiquado, porque é chato, porque não dá para viver cheio de regrinhas, porque as pessoas pensam que o crente é aquele homem ou aquela mulher que pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Não é assim que as pessoas pensam? Não é assim que a sociedade enxerga a igreja cristã de um modo geral? Ah, não, tem que ser mais liberal. Até o Papa agora está mais liberal, então temos que ser mais liberais. Temos que evoluir. Mas a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus continua dizendo, vão por essa direção. E por vezes queremos fazer como o povo de Israel. O que está em questão aqui, irmãos, não, é uma questão séria e que me intriga. Como que um povo que vivia como escravo quer voltar a ser escravo? Estão entendendo isso? Eles eram escravos no Egito. Essa geração ainda tinha vivido sobre a chibata, né? O chicote da escravidão. Não era uma geração posterior. Eram aqueles que tinham saído do Egito. Eram aqueles que tinham visto as 10 pragas de perto. Eram aqueles homens e mulheres que viram o mar se abrir. Eram aqueles homens e mulheres que tinham vencido o mar, entrado num deserto, visto Moisés no alto do monte e receberam os 10 mandamentos. Não eram qualquer pessoa que, como hoje nós pensamos, será que Deus existe ou não? Eram pessoas que tinham visto Deus de perto. Não eram pessoas que, como hoje, nós mesmos, às vezes, questionamos e pensamos, por que acontecia esses milagres no passado e não acontecem hoje? Não, eram pessoas que presenciaram Deus ao lado. Eram pessoas que viam o maná, o pão, a comida de Deus, todos os dias de manhã cedo, pronta. A refeição pronta. Eram pessoas que viam a nuvem de Deus protegendo e guiando por causa do sol durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eram pessoas que caminhavam entre pedras e pedregulhos no deserto e as sandálias não se desgastavam. E na hora de possuir a terra, na hora de entrar numa terra, ficam descrentes e falam, não, é melhor continuarmos naquela vida. E aí nós pensamos, que povinho duro. E por muitas vezes, Moisés mesmo e o próprio Deus fala, o povo é de dura serviço. Que povinho teimoso. Por que Deus escolheu gente assim? Não é verdade? Por que Deus escolheu um povo assim, tão teimoso? Você faria diferente no lugar? Essa é a minha pergunta. Será que nós somos tão diferentes assim? Será que nós somos tão diferentes desse povo? Será que nós seguimos as ordenanças de Deus? Será que nós cumprimos a vontade de Deus todos os dias na nossa vida? Quando Deus manda que nós, olha, fiquem nervosos, mas não pequem. E aí quando nós estamos no trânsito, ficamos nervosos porque levamos uma fechada de alguém atravessa na nossa frente, né? Alguém faz como se chama barbeiragem aqui em Portugal? Alguma coisa que não se faz no trânsito. No Brasil a gente fala barbeiragem, aqui eu não sei. Alguém faz alguma coisa que não se deve no trânsito. Asneira? Alguém faz alguma asneira no trânsito. Uma ultrapassagem perigosa. Será que nós, ao estarmos nessas coisas simples no dia, em que a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis, a gente fica, nós vamos dizer para a pessoa do carro que se passou, ô abençoado. Não é verdade?
por coisas muito mais simples do que isso aqui. Nós saímos daquilo que Deus quer por coisas muito mais simples do que aquilo que eles estavam vivendo. Eles tinham que ir para uma guerra. Nós, quando chove, não queremos vir à igreja. Quando está muito frio, é preferível abaixar as nossas persianas e ficar enrolado na coberta. E este povo vivia a 50 graus no deserto. Este povo estava se preparando para entrar e possuir uma terra na base da espada. E nós recuamos quando precisamos falar de Jesus a alguém e pensamos, não, eu vou magoá-la, eu vou ofendê-la. Nós recuamos e voltamos atrás. Não queremos. Eu tive uma experiência no sul do Brasil. Eu tinha acabado de chegar lá e fui com a minha esposa ao banco. E minha esposa estava a falar com o gerente do banco e eu estava sentado, aguardando. Sentou-se um alemão de quase 2 metros de altura do meu lado. E onde eu morei, no sul do Brasil, nas cidades lá, eles falavam alemão, às vezes, na rua. E a única palavra que eu aprendi era Schwarzer Pastor, que era pastor preto. Era do que eles chamavam quem não era alemão. Ou se não fosse preto, mas fosse branco, era brasileiro, não era alemão. E aí era interessante que aquele alemão de 2 metros de altura sentou-se do meu lado e Deus começou a falar. Fala com ele. Puxa assunto com esse alemão aí do seu lado. E eu olhava para aquele homem de 2 metros de altura e ficava assim, ele vai bater nesse nego aqui. E Deus insistindo comigo, fala, e ele vai me bater, Senhor. Eu vou sofrer preconceito aqui dentro do banco. E de repente, quando minha esposa já estava quase a terminar, aquele alemão virou para mim e falou assim, tá calor hoje, né? E eu disse, tá bom, Deus, obrigado, eu falo. Nós recuamos. Nós temos mais medo do que o povo de Israel. E Deus pede, ande na contramão. Será que alguém vai te prender nos dias atuais quando você disser eu sou contra a ideologia de gênero? Você vai ser preso por causa disso? Podem te xingar, te ofender, te chamar de homofóbico, seja lá o que for, porque hoje em dia está na moda chamar de homofóbico. Mas você vai ser preso por enquanto ainda não. Mas qual é a vergonha de nos posicionarmos? Qual é a vergonha de dizer, eu não concordo com isso? Deus não concorda com esse estilo de vida. Deus prometeu uma terra a este povo e apenas 2 foram corajosos de seguir a vontade de Deus, ou de querer seguir a vontade de Deus. Foram contra a direção que o povo estava querendo ir, ao ponto do povo querer apedrejar aqueles 2. Nós não sofremos risco, irmãos, de sofrer apedrejamento. Será que na sua escola, jovens? Será que no seu trabalho, se você disser, eu sou crente, eu sou da Igreja Batista, você vai ser apedrejado por alguém por causa disso? E nós não temos essa coragem. Nós não temos a coragem de dizer, não, isto é contra aquilo que o meu Deus me diz. E eu vou dar um outro exemplo aqui do Velho Testamento, ainda no livro de Gênesis, de um jovem que foi contra algo que nem existia na lei ainda, porque a lei ainda não existia, os 10 mandamentos. Um jovem chamado José, que quando foi tentado por uma senhora, mulher do seu dono, a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar não deveria ser feia, porque era mulher de um capitão da guarda, então ele podia escolher a mulher que ele quisesse, devia ser uma egípcia bem bonita, deu em cima do rapaz novinho,
E esse rapaz fez o quê? Não, senhora, não. E aí é interessante que ele fala, eu não vou trair o meu senhor, o meu dono, Potifar, ele me colocou sobre toda a casa dele, como responsável, como administrador, e não vou trair o meu Deus. Ora, o não adulterarás veio 400 e poucos anos depois de José. Mas ele, antes de tudo, ele falou, eu não vou fazer isso porque eu não vou trair o meu Deus. Esses homens, Josué e Caleb, foram a favor daquilo que Deus havia ordenado ao povo, contra tudo e contra todos e contra até a própria morte. Deus prometeu uma terra a cada um de nós, que é o céu. Mas para que você chegue a este céu, tem que ser traçado aquilo que é o caminho de Deus, e o caminho de Deus é o que está em João capítulo 14, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho único e exclusivo para chegar ao céu, o deserto que tem que ser atravessado para chegar ao céu é Cristo Jesus. Mas nós não queremos andar com os passos nas pegadas que Cristo andou. Não queremos entregar a nossa vida completamente nas mãos de Jesus, porque Jesus era careta, foi um bom homem, foi uma boa pessoa, um espírito de luz, seja lá o que as pessoas pensem a respeito de Jesus, e que Jesus não era espírito de luz nenhum. Jesus era o Filho de Deus e o único caminho. As pessoas não querem simplesmente, acham Jesus o maior barato. O amor de Jesus é o maior barato. É muito legal. É muito fixe, é muito giro o amor de Jesus. Oh, que o amor! Ensinou a amar uns aos outros, amar o próximo, ser bonzinho. Mas ele ensinou que nós temos que nos negar a nós mesmos e crucificar a nossa carne, a nossa vontade, e ir para a cruz e morrer, o velho homem. E isso a maioria das pessoas não querem fazer. E aí eu faço a comparação que Cristo fez. Cristo em João capítulo 8 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí os judeus perguntam a Jesus, livres de quê? Nós não somos escravos de ninguém. E aí Jesus diz, qualquer que comete pecado é escravo do pecado. O povo de Israel era o quê no Egito? Escravo. E queria voltar para a escravidão. Deus os libertou, mas o povo queria voltar para a vida antiga. Nós fazemos muitas vezes isso. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Aqueles que já creram em Cristo, muitas vezes levantaram as suas mãos, tomaram a sua decisão, creram em Cristo, mas quando veio o fluxo contrário, fazem meia volta e querem voltar ao pecado. Querem voltar à vida antiga. Querem continuar vivendo da mesma forma. Como foi dito ontem, não querem mais ser transformados. E aí perdem este caminho, ou se perdem deste caminho. Não querem mais seguir este caminho. Nós temos que ir até o fim, porque há uma terra prometida. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que este povo passou 40 anos no deserto. Eles estavam à porta da terra. E ficaram 40 anos no deserto, até que essa geração incrédula toda morresse. Nascesse uma próxima geração que entrasse na terra prometida. E sabe quem guiou eles para entrar na terra prometida? Esse homem aqui chamado Josué. Não foi nem Moisés. Foi Josué. E disse, vamos, que a terra é nossa. Mais à frente, após esses 40 anos, lá no livro de Josué, quando eles estão tomando posse da terra prometida,
acontece algo interessante. Após tomarem várias cidades, após guerrearem, a terra está toda quase conquistada. Chega um outro homem a Josué e fala: Josué, eu quero aquilo que Deus me prometeu. E esse homem era o Caleb. Virou para Josué e falou: eu quero aquilo que Deus me deu. Hebrom é minha. Só que Caleb, na altura, já tinha 86 anos de idade. Passaram-se 40. Mais o tempo de guerra até eles tomarem a terra. Caleb se vira para Josué e fala: eu quero aquilo que Deus me prometeu. E eu tenho tanta força hoje como eu tenho antigamente. Eu tenho 80 anos, Josué, mas eu tenho o mesmo espírito, eu tenho a mesma força, a mesma vontade que eu tinha quando eu tinha 40. Eu vou entrar e é minha, porque Deus me deu. E ele continua seguindo o caminho. Toma Hebrom e ganha a terra. Sabe, a caminhada nossa aqui na terra é dura, é um deserto. É difícil, é cheio de pedras, cheio de tempestades de areia, cheio de nuvens de gafanhotos, de coisas que consomem a nossa alma, consomem a nossa vida, ou pelo menos tentam consumir, tentam nos derrubar. E quantas armadilhas, quantos povos inimigos eles lutaram nesses 40 anos, quantas lutas, quantas batalhas diárias eles tiveram nesses 40 anos, até chegar esse momento de novo. Mas o que eles tinham por certo é que Deus havia lhes prometido algo no final, que era a terra prometida. Nós podemos enfrentar tudo contra. Tudo pode ser contrário à nossa vida. Mas o final é a terra prometida. E eu vou entrar, porque é minha. Porque Deus prometeu, porque Cristo prometeu, porque Cristo disse: eu estou preparando lugar. Porque Cristo disse: quem crer está salvo. E entra. Todo aquele que o Pai me dá a mim é meu, e eu não lançarei fora. Então eu sou dele, eu pertenço a ele, eu vou andar no caminho dele, eu vou contra as pessoas. Se precisarem me prender, me prendam, mas eu não nego. Eu vou contra o fluxo, eu vou contra a correnteza, eu vou na contramão de todo o sistema. Eu creio que todos os irmãos, ou a maioria, já assistiram aquele filme Corajosos. Um filme evangélico. Não sei se assistiram ou não. Quem não assistiu, por favor, assista. E há um momento em que os homens de Deus, alguns homens de Deus, são tentados. E o chefe da empresa diz: olha, vai chegar um carregamento e anote lá que você recebeu 12, mas na verdade você só está recebendo 10. E faz o teste e fala: se você entrar nesse esquema, você é promovido. Se não, você não é promovido, não. E aquele homem vai para casa e ora com a sua mulher e fica desesperado, dizendo: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E chega diante do patrão no dia seguinte e fala: eu não posso fazer isso, porque isso é contra o meu Deus. O patrão aperta-lhe a mão e diz: parabéns, você acertou a resposta. Era essa a resposta que eu queria ouvir. E o promove. Mas quantos de nós entramos no esquema? Quantos de nós achamos que é só um pouquinho? Quantos de nós achamos que não tem nada a ver? É um meio de enganar o sistema. É um meio de conseguir um pouquinho mais. Queridos, temos de andar na contramão. É aquele jovem que oferece droga porque é legal, porque vai te dar um barato. É aquele jovem, aquela jovem que te seduz
e quer te levar ao quarto, à cama, antes do tempo determinado por Deus. E às vezes nós nos enganamos e vamos pensando que estamos de bem, porque todos estão fazendo. Mas quando Deus pede que nós sigamos aquele caminho, mesmo que as pessoas digam que não, nós vamos seguir, porque o final é a terra prometida. Eu queria que cada um de nós fechasse os olhos. E eu queria pensar sobre o caminho que cada um de nós tem traçado. Eu queria realmente pensar se nós não estamos querendo voltar para o Egito, ter aquela vida antiga, achando que é melhor ser escravo, é melhor viver no pecado do que seguir em direção àquilo que Deus prometeu. É uma luta, é uma batalha. Tomar posse daquilo que Deus nos dá, nós temos que batalhar, lutar, guerrear, mas a vitória é sempre garantida, como Josué e Caleb disse, Deus está a nosso favor. Se você for no caminho de Deus, Deus está a seu favor. É difícil, mas Deus estará sempre a seu favor. E lutar com Deus a favor é garantia de que nós venceremos. Eu queria fazer um apelo ao coração de cada um que está aqui hoje. Que se você decidiu andar na contramão de todo o sistema que está criado, e que não vou dizer que é só nos dias de hoje, nos nossos dias, porque eu creio que pastores, mestres ao longo dos séculos têm dito a mesma coisa, que a sociedade está corrompida, está cheia de pecado, mas Jesus já dizia isso, que o mundo está morto no maligno, no pecado. Então, o mundo é assim, é morto no pecado, no maligno. E nós temos que seguir em direção à vida, em direção a Cristo. E quando Cristo fazia esses discursos mais duros, o pessoal se retirava e se retirou, e Jesus virou-se para os seus 12 e perguntou: vocês podem ir também? Vocês querem ir? Podem ir. Mas Pedro disse: para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Sabe o que é isso? As pessoas por aí podem dizer várias filosofias, etc. Várias ideologias. Mas só Deus pode nos dar a vida eterna no céu. Só o teu caminho, Senhor, é que nos dá vida, porque o outro só a morte. Ore agora e decida se você realmente quer andar na contramão. Quer andar na contramão deste mundo e a favor daquilo que Deus quer para a sua vida. Pastor José.